Fala pessoal, beleza? Olha só, devido à questão de direitos autorais, a imagem que você deve estar olhando agora aí é o que foi o resultado desse trabalho que eu irei iniciar agora. E aqui eu vou considerar um passo a passo com o objetivo de ajudar aqueles que estão começando no desenho. Vou falar sobre proporção, como você pode distribuir bem o desenho na sua folha, para que ele não fique grande demais e nem pequeno demais. Então, essas orientações que eu vou dar logo no início desse trabalho, é muito importante você levar em consideração e respeitar o que eu vou passar agora, tá bom? Um outro detalhe importantíssimo, risque leve, tá bom? Não coloque força para que você não tenha dificuldade de fazer um bom acabamento no seu trabalho. Um outro detalhe é que como você pode dar pausa no vídeo e voltar quantas vezes quiser, então eu não vou fazer o trabalho tão devagar assim, tá certo? Você pausa, volta, quantas vezes for necessário. E outro detalhe também, eu não vou colocar música no plano de fundo, afinal de contas eu não quero que dê problemas com direitos autorais. Eu vou deixar aqui o código QR aparecendo de uma playlist minha, e aí se você desejar ouvir enquanto você estiver assistindo, maravilha. Então, tudo resolvido nesse respeito, vamos desenrolar o nosso trabalho. Aqui, nós vamos precisar de 3 medidas iguais, de 3 áreas iguais. Por qual motivo? Qual é a finalidade? A primeira medida vai ser o tamanho da cabeça do Pikachu, sem contar com a orelha. A segunda, a cabeça do Ash, e a terceira, a região dos braços. Isso não quer dizer que nós vamos literalmente usar de ponta a ponta cada uma dessas áreas. Na verdade, a cabeça do Pikachu ela é menor do que a cabeça do Ash e, por sua vez, a região dos braços é menor também. Mas ainda assim, essas 3 medidas vão servir de guia para que nós possamos distribuir bem o desenho na nossa folha, tá bom? Então, eu vou utilizar cada área a medida de 7 centímetros, tá certo? No total, como são 3 vezes 7, vai dar 21, né? Então, eu vou deixar uma pequena folga na parte de cima da minha folha, não está aparecendo na câmera, mas saiba que tem uma folga aqui na parte de cima. E eu vou deixar uma folga também na parte de baixo da minha folha, para que eu possa fazer uma boa distribuição do meu trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A primeira medida, né? 0 até o 7. A segunda medida é de 7 até 14, porque 7 mais 7, 14. E, por fim, do 7 até 21. Perdão, do 14 até o 21, porque 14 mais 7 é 21. Então, eu vou colocar aqui essas linhas na horizontal, e cada uma dessas linhas é referente a uma das marcações que foram feitas. Então, nós temos 3 medidas iguais e nós podemos, assim, iniciar pela construção da cabeça do Ash. Vou começar aqui pelo meio, tá bom? E essa vai ser a parte que nós realmente vamos ter que usar a medida inteira. Para que facilite a construção, eu vou deixar um lembrete. Não prenda a mão e nem aperte o lápis. Deixe a sua mão correr sobre a superfície do papel. Se certifique-se de que o seu lápis esteja com a ponta bem feita, isso vai ajudar muito no desenrolar do seu trabalho. Então, eu vou começar aqui com a construção da cabeça, e visto que nós temos também o boné, então eu vou deixar um espaço na parte de cima e vou deixar um espaço na parte de baixo. Perceba como eu passei várias vezes o lápis, né? Afinal de contas, aqui é um esboço, você não precisa se preocupar em querer fazer a linha bem perfeitinha. Para facilitar para vocês, eu vou aproximar um pouco mais, para que fique melhor a visualização. Beleza, pessoal. Então, vendo agora aqui de pertinho, a gente pode fazer uma melhor análise para que nós possamos colocar os elementos dentro. Como você pode perceber, o meu círculo ele não ficou perfeito. E você não precisa se preocupar em fazer um círculo perfeito, tá bom? Pode fazer várias linhas, assim como eu coloquei aqui. O importante é você ter uma média, né? Um parâmetro.
Perceba que eu deixei um espaço na parte de cima, porque eu estou levando em consideração aqui o boné, e eu estou fazendo também, deixando também um espaço na parte de baixo. Pois bem, então, dentro dessa área aqui, eu vou encontrar o centro, e aqui eu vou iniciar a construção. Para facilitar para vocês a visualização, para não ficar confuso, eu vou remover essas linhas aqui, ó. O ideal é realmente a gente remover tudo no final, mas para ficar fácil a visualização para você, eu acabei removendo com o intuito de ajudar na construção. Então vamos lá, vou colocar aqui a linha do centro do rosto e eu irei colocar a linha dos olhos. Perceba o seguinte, entre a cruz que foi colocada e a borda do círculo aqui embaixo, entre uma coisa e a outra, você acha o centro. Esse detalhe é simples, mas muitos alunos ignoram esse detalhe e acabam deixando o desenho desproporcional. Se você errar o local do centro do círculo, né, e a linha do centro do rosto, e errar a linha dos olhos, olha, você vai acabar errando todo o resto do trabalho. Então é importante você parar um pouquinho, pausa o vídeo aí, veja se você colocou realmente o centro do círculo no local correto, a linha do centro do rosto e agora a linha dos olhos. Então você dá uma pausa no vídeo, verifica se está tudo certinho e aí você vai poder dar continuidade para que não possa haver erros na construção do nosso personagem, beleza? Pois bem, então eu vou fazer agora a distribuição aqui. Lado direito, lado esquerdo da face e aqui a parte do queixo. Então o que acontece? Quando nós fazemos essa construção, nós temos que verificar se a distância que existe de um lado ela está equivalente do outro. Nenhuma dessas setas que eu fizer durante todo esse processo você precisa fazer, tá bom? Eu irei colocar elas aqui apenas com a finalidade de chamar a atenção para alguns pontos importantes, mas você não precisa ficar esquentando a cabeça querendo fazer essas setas, tá bom? Beleza, o que acontece? Se eu colocar a construção do meu olho bem em cima da linha dos olhos, vai acontecer que vai ficar um espaço muito grande aqui. E eu já sabendo disso, eu vou então colocar uma outra linha mais embaixo. E eu vou colocar também uma outra linha aqui em cima. Perceba que a distância é equivalente, né? Da linha dos olhos para cima, da linha dos olhos para baixo. Isso vai me ajudar a distribuir bem esse tamanho, né, do olho. E eu não vou fazer um olho maior ou menor do que deveria. Agora, o outro detalhe. A linha do centro, nós vamos deixar uma distância equivalente para o lado esquerdo e para o lado direito. Tome cuidado na hora de deixar essas distâncias para não acontecer do olho ficar muito próximo ou muito distante, né, do centro do rosto. É importante nós fazermos essa boa distribuição. Veja a inclinação do olho aqui, ó. Certo? E procure imitar essa mesma inclinação, a mesma distância, a mesma altura do outro lado. Um detalhe, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link para que você possa achar essa referência, tá? Para que você ache o original. E eu pretendo fazer de forma mais frequente esse formato de vídeo, né? Fazer referências. Essas referências, essas construções desses personagens, a gente pode aprender muitas coisas importantes, né? Não só sobre proporção, mas também como o estilo e a forma como muitos fazem os personagens. A gente acaba incorporando, né, esses pequenos estilos e pode aplicar nos nossos trabalhos.
Beleza, eu fiz a boca aqui, então você para um pouquinho agora e analise o seguinte. Veja se você colocou o canto da boca do lado direito nesse ponto em relação ao olho do lado direito. Do outro lado, eu vou precisar diminuir um pouco mais, porque eu estou percebendo que, na verdade, é aqui, em relação ao olho, né? E não encostado lá na íris. Então, vou precisar diminuir um pouco aqui. Esse método que eu acabei de fazer, ele é um método muito útil para lhe ajudar a construir qualquer coisa, na verdade. Perceba, os olhos estavam feitos, né? Nós já sabíamos a altura, já sabíamos a distância de um lado para o outro. E a boca nós iríamos fazer, né? Já está feita aqui, mas iríamos fazer. Então, o que acontece? Você pode fazer um processo de comparação de algo que já está feito com algo que você vai fazer. Isso vai permitir você ter maior precisão e evitar erros, né, na construção. Por exemplo, se eu colocasse o canto da boca um pouco mais para o lado direito, ela iria ficar desproporcional em comparação com o original. Então, é bom você fazer esse método de comparação. E perceba que a inclinação da linha que eu coloquei aqui é a mesma linha do centro. Tá bom? Então, esse detalhe aí, esses detalhes acabam contribuindo muito para a construção. A linha dos olhos, a primeira que nós colocamos é do meio, né? Ela vai nos ajudar a fazer a orelha. De um lado e do outro. Aí eu vou colocar aqui o cabelo. E a sobrancelha. Pois bem, então, o que acontece? Nós vamos precisar agora fazer uma guia. Perceba que essa guia ela tem uma curva no sentido oposto do que eu fiz da linha dos olhos. Essa guia já vai ser a própria linha, né, para fazermos o boné dele, como vai nos ajudar a deixar os dois lados em equilíbrio, né, em harmonia. E perceba que essa guia, apesar de que ela tem uma linha no sentido oposto em relação à linha dos olhos, que a curva está para baixo, né? E essa que eu coloquei agora está indo para cima. Mas perceba como os dois lados, eles precisam estar em harmonia com o canto aqui, ó. Perdão, com a linha dos olhos, tá bom? Esse canto aqui em cima, lado direito, lado esquerdo, tem que estar em harmonia com esse aqui. Ignorar a linha dos olhos acaba fazendo com que o nosso desenho fique torto, não fique em harmonia. Então é muito importante você levar em consideração essa linha, tá bom? Ela é fundamental. Então, o boné dele, eu vou deixar a parte de cima encostada aqui, ó. Veja que até aqui não houve a necessidade de pegar a borracha, né? Você não precisa a todo instante, a cada linha que você está fazendo, pegar a borracha. Você pode até fazer um desafio com você mesmo. Durante o processo desse trabalho, você deixar a borracha longe, tá bom? Se você estiver riscando leve, não tem problema você deixar essas linhas. Isso aqui, pessoal, é um rascunho, tá? A gente não está ainda na arte final, né?
Então, aqui você pode brincar com as linhas, né? Deixar várias soltas, não tem problema nenhum. Claro que você também tem que ter aquele cuidado para não se perder com um excesso de linhas. Aí, se você vê que você está ficando perdido, então, numa situação como essa, é interessante realmente você pegar a borracha, limpar. Mas, caso não, se você está compreendendo o que você está fazendo, não tem problema deixar as linhas mais soltas, tá bom? Então, verifiquei aqui, ó, as pontas do cabelo para ver se elas estão na mesma altura, né? Essa do lado esquerdo ficou um pouco mais em cima e a do lado direito ficou mais embaixo, né? Então, subir um pouquinho mais aqui, só para deixar um pouco mais de harmonia. Beleza. Então, eu fiz aqui uma breve construção da cabeça, né? Vou acrescentar um pequeno detalhe que tem aqui no boné, na parte de cima também. Certo, então vamos fazer agora a parte do corpo. Como eu disse no começo, as 3 medidas que nós colocamos, elas não vão ser utilizadas totalmente, né? A menos com exceção dessa que nós acabamos de utilizar, que é a da cabeça, né? Cabeça aqui do Ash. Mas o corpo, a parte dos braços, a gente não vai utilizar a medida inteira. Nós vamos fazer um pouco menor. A mesma coisa vale para a cabeça do Pikachu, né? Em cima, não vai ser utilizada a medida toda, né? Afinal de contas, a cabeça dele ia ficar gigante se nós utilizássemos toda ela. Mas quero que você possa entender o ponto mais importante, o ponto principal. Isso aqui, pessoal, é um método para que nós não incorramos no erro de fazer muito grande, talvez até não deixando determinadas partes aparecerem, né, caberem na nossa folha, e para que nós não façamos também muito pequeno. Aqui é uma análise, essa análise de proporção, para que nós possamos distribuir bem o personagem na nossa folha. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa colocação. Então nós vamos agora para a parte do corpo do nosso personagem. Pois bem, então nessa área aqui embaixo nós vamos fazer a construção do braço, né? Então nós temos aqui o ombro, e eu acredito que os braços dele vão mais ou menos até aqui, né? Nesse caso, metade da terceira área, né? A segunda área é a cabeça do Ash, a primeira do Pikachu, e essa daqui é a terceira. Então veja como as linhas ficam bem soltas, né? E você deve ter percebido que eu não estou segurando aqui na pontinha do lápis, né? Aqui eu estou segurando no meio, ou então você pode segurar no final. É óbvio que eu estou usando um extensor de lápis, porque o meu já estava pequeno, né?
E a vantagem de você segurar no meio ou no final do lápis é que você tem um ângulo, né, de alcance muito maior. Aí você faz um pequeno movimento com os dedos, você faz uma linha muito maior. E eu não estou mantendo a minha mão presa na superfície, né? A minha mão, ela vai se adaptando. Então, às vezes eu coloco assim de lado, às vezes eu coloco desse modo, às vezes em cima. Então você tem que ir flexionando o punho, e é uma combinação de movimentos, né? O dedo, aí você utiliza o punho, utiliza o braço, tá bom? Você tem que fazer esse jogo e essas diferentes combinações para que você possa ter facilidade na hora de fazer a construção do seu trabalho. Beleza. Então, vamos para o próximo, né? Vamos agora para a nossa primeira medida. Legal. Então, analisando agora essa terceira, na verdade a primeira, né, a primeira medida, e analisando aqui a imagem, eu acredito que a gente vai acabar utilizando ela inteira, né? Porque ele tem as orelhas grandes, né? Então, essa área aqui vai dar para a gente fazer a cabeça e usarmos até o topo ali para fazermos a orelha. Então, novamente, eu vou construir aqui um círculo, deixando aqui, ó, a mão solta, né? Veja que eu não estou prendendo a mão, ó, a mão está correndo sobre a superfície. E a gente passa várias vezes com a finalidade de ver qual é a melhor forma. Obviamente que se você já tiver uma certa prática, né, conseguir fazer um círculo perfeito numa única passada, tranquilo. Mas caso não, você pode usar essa referência, né? Isso que eu estou fazendo aqui para poder facilitar na hora de construir. Então, novamente ali, o centro do rosto, né? Você pode colocar o centro do círculo, se desejar. E nós vamos colocar a linha dos olhos. A linha dos olhos, diferente do que nós fizemos na cabeça do Ash, que é mais semelhante, a gente pode dizer assim, é um formato de um rosto de verdade, aqui nós vamos fazer a linha dos olhos bem próximo aqui do centro. Quando você fizer a construção, você lembra de uma cruz. Uma cruz, ela tem as linhas, a linha da vertical e a linha da horizontal, fica aqui num ângulo de 90 graus, certo? Perpendicular, né? Uma em relação à outra. Então, você pode fazer desse modo, para que não aconteça do rosto ficar torto. Aí, novamente, a distância do centro para o lado esquerdo equivalente ao outro lado. Você não precisa medir, não precisa usar uma régua. Eu dou um forte conselho de que você desenvolva a percepção espacial. Conseguir reproduzir medidas sem a necessidade de ficar medindo com uma régua. Claro que é difícil, mas não é impossível. E quanto mais você estimular essa transferência de medidas sem utilizar uma ferramenta como uma régua, melhor. A parte do nariz e da boca é a mais difícil, né?
E aqui as patinhas. Os bracinhos, né? Enfim. Vê, né? Como ficou, posso dizer, bem sujo, né? Muitas linhas, ó. Né? Muitas linhas. Como aqui nós estamos riscando leve, tá tudo tranquilo. Esse excesso de linhas. É o que eu mencionei. Se você não se perder, se você conseguir se situar aqui, entender o que linha é o que, ótimo, não tem problema. Posteriormente, quando nós formos fazer a finalização do nosso trabalho, a gente, né, limpa aqui, vai estar tudo jóia. Mas, se você tem dificuldade de se situar, é melhor você já ir limpando, viu? Vai limpando conforme você vai fazendo para poder facilitar a construção. Então, a parte de cima, a orelha, né? Você pode até mesmo colocar uma linha no centro aqui, ó. Essa linha obviamente não existe, mas é apenas para você transferir as medidas iguais, equivalentes para os dois lados, tá bom? Para facilitar a construção. Então, se você seguiu direitinho as medidas até aqui, deixa eu dar uma orientação aqui para você, ó. É 7 centímetros, a metade disso, 3,5. Então, 3,5 tá bem aqui, ó. Quando eu falo 3,5 é porque são 3 mais 5 milímetros, né? Você conta 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4. O quinto tracinho é o tracinho maior. Então, tá bem aqui, ó. Eu estou mencionando isso porque, se você observar, ó, a orelha dele, onde ela começa, é metade da área que nós colocamos. Tá bom? Poderia fazer até a orelha um pouquinho maior. Deixa eu ver. Eu vou passar só um pouquinho. Respeitar um pouquinho mais aqui a proporção da referência original. Pronto. Um detalhe importante para mencionar. Quando você for usar a borracha, principalmente desse modelo que eu estou usando aqui, né, a borracha caneta, eu dou a sugestão de que você esfregue bem a borracha, tá? É muito comum os alunos se queixarem de que a borracha mancha o desenho. Isso provavelmente está acontecendo porque você está passando a borracha rápido e não está fazendo com que esse farelo da borracha saia. Então a grafite, ao invés dela ser eliminada, ela vai ser transferida para a ponta da sua borracha, ó, e aí num outro lugar que você riscar, lá vai borrar, né, vai manchar aquele lugar. Então é aconselhável você esfregar bem, tá bom? Na hora que for apagar. Se você também tiver problemas de ficar com a mão muito suada, é aconselhável você pegar uma outra folha, apoiar em cima do seu desenho. Você pega uma folha, apoia a sua mão, né, em cima dessa folha, para que você possa não deixar úmido o papel e, consequentemente, isso acaba borrando também. Se você vai apagar depois, se você vai fazer um detalhe, enfim. Aí, um outro método que é bem legal, e esse método aqui a gente vai precisar dele muitas e muitas vezes para fazermos a medição. Desde o início do trabalho,
como vai estar registrada aqui a informação, se você quiser treinar, fazer de novo, você pode utilizar esse método, tá? Quando eu falo desde o início, é desde o início mesmo, desde o momento que a gente colocou aquelas linhas, né? 7, 14, 21, enfim, você pode usar esse método aqui, ó. Você vai utilizar a ponta do seu polegar e a ponta do lápis. Segura o lápis assim, ó, como uma pinça, tá bom? Uma pequena pinça. Eu sou esquerdo, mas o mesmo princípio é verdadeiro para quem é direito. Os outros dedos ficam aqui, né, para dar um apoio, para você aumentar e diminuir, certo? O lápis não cair. Pois bem, então, segurei aqui. Deixa eu reduzir um pouco e melhorar a visualização. Ok, ó, então, segurei aqui com uma pinça, né? Então, os outros dedos ficam aqui. E aí você faz o seguinte, coloca o seu polegar lá, perdão, a ponta do lápis, né, lá na pontinha da orelha, e o seu polegar aqui na base da orelha, assim. Então, dessa vez eu vou ampliar para que você possa visualizar e entender bem. Ok, peguei aqui, ó, a medida, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou rotacionar o meu punho, né, a minha mão, e eu vou colocar o polegar aqui e a ponta do lápis, seria interessante que ela parasse aqui, né, para ver se a medida está igual. Ó. De novo, vou pegar aqui a medida, vou girar meu punho, colocar o meu polegar aqui, e olha só que legal, né? A ponta do lápis parou certinho, cara. Foi uma feliz coincidência. Então, esse método de pegar as medidas e transferir elas, você sempre pode utilizar ele para poder facilitar a construção dos seus personagens e verificar se está tudo na proporção. O mesmo vale para o olho. Ó. Você quer verificar se a distância de um olho até o centro está igual ao outro. Vamos ver se eu acertei? Peguei aqui, ó, polegar, a unha, né, do polegar eu coloquei bem na borda do círculo, ó, e a ponta do lápis bem no centro. Aí eu transferi para o outro lado. E olha só, acabei de perceber que o meu não está igual não, né? Errou aí, hein, professor? E errou feio. Aqui ficou maior e do outro lado ficou menor. Então eu vou ter que corrigir isso aqui, né? Não ficou legal. Pronto, certo? Então agora sim, ó, as distâncias estão iguais. Aí, quando você fizer isso, talvez você perceba, mas acho que seria mais interessante o olho ficar mais próximo, ao invés de ficar mais distante. Óbvio que se for para ficar mais parecido com a referência, você deixar mais próximo de um lado, você deixa o equivalente do outro. Mas uma nota importante, isso só vale quando o rosto está assim, ó, frontal, né? Quando está de frente para você. Se o rosto virar para um lado, virar para o outro, então o lado que existe, né, o tamanho que existe de um lado, não pode ser mais igual ao outro, porque os objetos de mesmas proporções, né, eles são iguais, mas se um está mais próximo de você em relação ao outro, então óbvio que o que está mais perto é maior e o que está distante é menor. Isso aqui é por conta da perspectiva, e os nossos olhos, eles aumentam ou diminuem os objetos para que nós possamos ter essa noção, se ele está mais perto ou está distante, tá bom? Então, esse detalhe sobre proporção, né, no caso a perspectiva, e você diminuir esses tamanhos, eu já publiquei um vídeo aqui, é a primeira aula sobre perspectiva, dá uma olhada lá, eu até falo de uma maneira mais técnica sobre o assunto, mas eu vou abordar isso posteriormente na construção de outros personagens. Mas é importante você ter essa compreensão. Então, agora que está tudo mais em harmonia, né? A distância, vamos fazer aqui a cauda. A cauda dele, ela sai bem aqui no boné. Na verdade, seria mais na lateral, mas não vai ferir ninguém não, deixar aqui.
Isso eu estou me referindo, pessoal, aqui ao original, tá? A imagem que vocês estão vendo agora é o resultado dessa construção aqui, não é a imagem original. E o motivo disso é uma questão de direitos autorais, não ter nenhum problema com ninguém. E eu vou mudar aqui uma coisinha, eu vou colocar uma parte do corpo dele aparecendo aqui, coisa que não tem aqui no original, mas eu vou fazer desse modo. Por quê? Porque eu quero. Acho que vai ficar mais condizente, né, com o fato da cauda estar aqui. O fato que ele deve estar empedurado, né? No original eu entendi também o porquê que está, como está. Ele está empedurado na cabeça dele e o corpo não está se projetando para o lado, né? Está, na verdade, no centro, aqui embaixo, né? Mas eu vou fazer desse modo. Vou aumentar um pouco mais. E já que eu mudei isso aqui, até para não ficar tão idêntico, né? Vou mudar também aqui a cauda, tá bom? Desculpa aí se você já fez a cauda e você vai chorar agora, porque, poxa, ele fez eu mudar a cauda de lugar. É assim, né? Se você riscou leve, não vai ter bronca nenhuma. Está tudo tranquilo. O problema é só se você riscou forte. Aí, infelizmente, né, meu amigo? Então, se você, nesse estado agora que você está fazendo, você teve que mudar a cauda e sua folha ficou marcada, lembre-se de uma coisa que eu disse no começo dessa aula: risque leve. Aqui é um rascunho, não é uma arte final. E se você começa projetando seus trabalhos, sempre já fazendo como se fosse uma line art, olha, das duas uma. Ou você é muito ninja no desenho, onde você já compreende muito bem mesmo a questão de fazer tudo na devida proporção, e eu não duvido disso, realmente tem pessoas que são muito habilidosas, já no começo mesmo, né, conseguem fazer assim. Ou você é muito amador, querer fazer já o desenho exatamente como está na referência, não é o melhor caminho a se seguir. É o segredo para você errar, na verdade, para você fazer as coisas tortas, fora de proporção, tá bom? Então, lembre dessa orientação. Faça um rascunho primeiro, bem levinho, depois você acrescenta os detalhes. Então, visto que nós fizemos essa construção, agora nós podemos ir para a parte legal, que é começar a finalizar o nosso trabalho. Então, agora a gente pode começar a fazer a line art, né? Eu vou utilizar aqui uma caneta nanquim. Eu tenho aqui nanquim com diferentes numerações e eu irei utilizar essa marca aqui, Unipen Fine Line. Mas não se preocupe com isso, tá? Até uma caneta esferográfica dá certo. Olha, uma outra questão, já publiquei um vídeo falando sobre devo comprar materiais caros? Alguns, principalmente as crianças, têm aquela ilusão, eu preciso ter aquela caneta para poder fazer esse trabalho. Não, você não precisa ter essa caneta para fazer esse trabalho. Você pode usar até mesmo uma Stabilo. Deixa eu pegar aqui para apresentar para vocês. Esse modelo aqui, ó, se você tiver essa daqui, também vai funcionar muito bem. Agora, eu não tenho nem a Unipen e nem tenho a Stabilo. Como é que eu faço? Você pode usar uma caneta esferográfica, não tem problema. Óbvio que a caneta esferográfica você vai precisar de um pouco mais de paciência para poder fazer o trabalho, né? Como, por exemplo, essa daqui. Essa daqui é da Pilot, mas você pode utilizar uma Bic. Não tem problema, tá? Use o material que você tem à disposição.
Ah, mas eu não quero utilizar nem uma caneta nanquim, nem esferográfica, eu quero fazer com lápis de cor. Ótimo, faça com lápis de cor, vai dar certo. É tudo uma questão de você ter paciência, prestar atenção e fazer as devidas correções, tá bom? Então eu vou começar aqui, mas antes eu vou precisar limpar um pouco para que quando eu comece a fazer a minha arte finalização, eu não, sabe, ter dificuldade de distinguir as linhas que eu estou fazendo das linhas que talvez tenham ficado muito escuras, né? Então nós vamos precisar apagar um pouquinho isso aqui. Eu tenho aqui, pessoal, 3 opções para mostrar para vocês. Eu tenho uma opção que talvez nem todos tenham, que é uma borracha limpa-tipos. A limpa-tipos, ela parece uma massinha de modelar. E ela não foi feita para apagar como essas borrachas convencionais, né? Como essa daqui, por exemplo, que essa é a segunda opção. Essa aqui foi projetada mesmo para você fazer a coisa mais bruta, né? Se apagar mesmo ali, se não riscou com força, não ficar nenhum tracinho, né? A limpa-tipos, ela foi desenvolvida para que você possa deixar a grafite mais suave. Óbvio que se você esfregar muito e passar com força, você vai acabar assim limpando, mas não é essa a finalidade dela. A finalidade é aliviar. Então, você passa ali de uma maneira mais suave, às vezes você dá leves batidinhas e ela já consegue remover, deixando a grafite mais leve, né? Como eu já risquei leve, então ela vai fazer uma limpeza muito maior, tá bom? E isso é ótimo para a gente fazer um bom acabamento no nosso trabalho. Agora, por outro lado, essa daqui você também pode utilizar. É só não aplicar força, né? Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque se você colocar força, pode ser que você apague mais do que você gostaria. Uma outra questão que você vai ter cuidado é porque, veja, ó, ela começou a borrar um pouco a folha. Por que isso acontece? Porque já tem grafite aqui, ó. Então, você limpa bem a sua borracha antes, usa uma outra folha, aí você tira ali todo aquele excesso de grafite que talvez tenha, e aí você começa fazendo a limpeza, ó, né, sem deixar aquelas manchas, certo? E a terceira opção é a própria borracha caneta que eu estava utilizando antes. Você pode utilizar ela, né, mesmo a questão que eu acabei de falar, é só riscar leve, e aí você vai ter facilidade para fazer a arte final, né, a line art no nosso trabalho. Certo, então vamos lá, né? Vou usar limpa-tipos, né, e apagar o resto da grafite. Então eu vou aproximar agora e vou dar alguns detalhes a respeito de como é que nós vamos fazer para passar a caneta do nosso trabalho. Então, para a gente começar, eu vou utilizar aqui a caneta Unipin 01. Você precisa ter uma 01 para poder fazer o trabalho? Como eu já expliquei, não. Uma única caneta 04 ou uma caneta esferográfica é o suficiente. Mas aqui, como eu quero gerar diferentes espessuras na linha, para facilitar isso, eu vou estar utilizando pontas diferentes. Partes muito pequenas, é interessante a gente usar pontas menores. Já em áreas mais amplas, onde não tenha tantas linhas próximas uma da outra, a gente pode utilizar um 04, um 08, tá bom? Mas lembre, uma única caneta é o suficiente, esferográfica ou nanquim, tá bom? Então eu vou utilizar aqui a 01 e eu irei iniciar pela parte do olho dele.
Olha só, essa linha aqui, parte do que seria ali os cílios, né? Eu poderia utilizar uma caneta 04, né? Talvez até uma 08. Mas veja, dependendo da sua habilidade e da necessidade, você tem que avaliar a situação. Se for para trocar para fazer uma única parte, particularmente nessa situação, acho que não seria tão prático, né? Mas é uma questão pessoal também. Se você desejar trocar a caneta, ficar trocando a todo instante para poder fazer esses detalhes, isso aí vai ficar a critério de cada um, tá bom? Eu vou continuar aqui com a 01 e aquelas partes que eu ver que é necessário fazer muitas linhas grossas, aí eu troco, né? Mas aqui, por enquanto, a 01 vai me ser o suficiente. Veja que em algumas partes eu deixo a linha mais fina, em outras eu faço ela mais grossa. Então, essa espessura na mudança de uma única linha, isso agrega um valor enorme, né? Gera uma beleza muito interessante para o nosso trabalho. Então eu fiz aqui uma curva, no meio dela eu vou fazer mais largo e deixar as pontas mais estreitas. Essa parte agora, como não tem tantas áreas pequenas próximas, eu vou trocar. Vou pegar aqui uma 05. Na minha 04, ela está com a ponta defeituosa. Infelizmente caiu e estava sem a tampa na hora. Então, perceba que em certas áreas, né, em certos locais, eu vou começar a fazer a linha mais grossa, talvez na base, às vezes no meio ou então do outro lado, na ponta. Como já dito, né, isso aqui agrega um valor bem legal no trabalho
E eu vou explicar também, mencionar para vocês uma das questões do porquê disso, né? Esses trabalhos de mangá, a nanquim que esses artistas utilizavam, ela não é uma ponta rígida, né? Como essa daqui. Na verdade, a ponta ela é uma espécie de pincel. Então você consegue pontas com diferentes espessuras, né? Dependendo da pressão que você está colocando. Eu imagino que nem todos devam ter uma caneta dessa. E é muito mais fácil, com certeza, uma caneta daquela Stabilo ou uma nanquim, quer dizer, uma esferográfica, né? Então, por esse motivo, estou utilizando essa aqui. Então, essas pequenas ondinhas que eu coloquei aqui é para fazer os dedinhos do Pikachu. Pegar novamente a 01. Faltou fazer a boca.
Então observe, né? Eu passei uma linha, depois uma segunda e eu deixei uma área maior aqui em cima, uma outra maior aqui embaixo. O motivo disso, eu quero fazer a linha mais grossa, ó. Certo? Esses diferentes pesos na linha, essas diferentes espessuras, isso agrega um valor bem legal ao trabalho. Pois bem, então nessa parte aqui da pulseira, esse bracelete aqui, como são linhas bem estreitas, né? Tem linhas próximas uma da outra, então eu vou usar uma 01. Eu vou modificar um pouco também a forma em relação à referência. Para sua felicidade, não tem os dedos, né? Eles não estão aparecendo. É o terror de muitos fazer os dedos, né?
colocar um aqui. Aqui ainda estou usando a 01, tá bom? Adicionar aqui alguns detalhes relacionados à dobra do tecido. Isso aqui não tem no original, mas eu vou acrescentar para não só diferenciar o trabalho, acho que fica um pouco mais realista também, né? Afinal de contas, o tecido ele dobra conforme a gente vai se movimentando, então acrescentar um pouco mais de linhas aí. Legal! Eu vou passar a borracha, vou me certificar de que ela não está suja primeiro. Então, nessa hora que você vai passar a borracha para limpar o personagem, você pode fazer o seguinte, muito importante. Você segura bem a folha para que não aconteça de você amassar ela. A minha folha ela já está presa aqui na parte de cima, então eu vou me preocupar em segurar na parte de baixo. É importante a gente segurar com força, porque nós estamos passando a borracha com força, né? Para remover qualquer traço do grafite. Se essa borracha que eu estou utilizando aqui é uma borracha simples, não é uma borracha de boa qualidade, e você sabe quando a borracha é boa, no caso para o desenho, quando ela não esfarela tanto. Essa daqui, ela solta muitos farelos, né? E eu acredito que seja a borracha que talvez você tenha aí. Mas veja, no final das contas funciona bem, né? Apesar desse detalhe aí. Ótimo, então vamos descer agora, fazer o Pikachu. Que eu vou utilizar uma 05. Então deixar grosso aqui, ó, no centro. Mesma coisa, eu vou fazer pro outro lado. Em relação ao original, na verdade, em relação ao que eu fiz, eu vou aumentar um pouco mais esse círculo para fazer o olho. Fazer um olho mais expressivo. Vou usar uma 01, como aqui é uma região menor, para não acontecer de passar da área, nem deixar pontas soltas.
Então, a 0,5 agora. E aí, o corpo, né? Eu havia feito aqui, eu acho que vai ficar mais apropriado fazer um pouco mais em cima a curva. Para ficar mais proporcional em relação ao tamanho da cabeça. Então, vamos passar a borracha. Eu vou pegar uma outra borracha aqui. Ela é mais macia em comparação a essa que eu utilizei.
ela esfarela menos. Beleza, tem umas partes do cabelo. Eu vou pintar elas de preto mesmo. Tenho aqui uma pincel da Pilot, né? Nada impede você de usar qualquer outro, tá bom? E eu vou utilizar eles apenas por uma questão de velocidade no preenchimento. Aí os pequenos detalhes eu vou preencher com uma caneta para que eu não ultrapasse as linhas e acabe estragando. Até que dá para fazer com um cantinho, mas eu não quero arriscar não. Dessa vez eu vou pegar a 08.
Pois é, então a gente chegou à conclusão, né? Na verdade, dá pra gente melhorar muito mais. Só que, para que eu possa fazer isso, eu vou precisar girar a folha. Visto que esse ângulo, que é o mais confortável para a minha mão, que eu sou esquerdo, eu só vou alcançar, por exemplo, na parte da orelha ou na parte da cabeça, né? Se eu girar a folha, certo? Mas, para não se tornar um vídeo muito longo, eu vou parar aqui e é aquela, né, que você já sabe. Você deixa o like, aí você comenta, compartilha com um amigo também, e aí na próxima a gente se vê. Valeu, pessoal!